pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você que se liga aqui na Rede ANC em todo o Brasil. Estamos chegando mais uma vez com mais uma edição do programa Giro ANC, hoje completamente renovado, com caras novas, com outras tão novas assim, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso. Estamos felizes hoje, né, Felipe Klisman, porque finalmente o futebol cearense nos deu um pouco de orgulho no final de semana, pelo menos no Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas primeiramente quero dar uma boa tarde para você que está de volta, esteja aí um período aí hospitalizado com lesão na virilha, né? Você acabou se esforçando muito jogando futebol. Seja bem-vindo, amigo. Sensacional, fico feliz em estar de volta, né? Olha aqui Corta pro Felipe, produção. olha o ar de Agora riso, mostrando aqui o aparelho, né? Coisa bonita. Quando ganha é outra coisa, Chega né? que tá brilhando o aparelho. Não, sensacional. E também uma semana em Caponga, né? As águas de Caponga renovam qualquer energia. O amigo passou na Maria Miguel. Dei uma passada. Ah, Tive que passar, mas não foi nem por conta do negócio esportivo, não, porque eu tava precisando. tava precisando de questão de saúde. Pois bem, boa tarde pra vocês, pra audiência, pra toda a equipe. Coisa boa é ganhar, né? E o sorriso tá de uma ponta a outra, porque não foi qualquer vitória, é assunto pra logo mais. Estou feliz, ainda não estou 100% bom pra retornar, mas estou ali no departamento de transição. Exatamente. Tá se recuperando para voltar em breve com força máxima. Meu amigo Lúcio Filho, é um prazer recebê-lo aqui em mais uma edição do Giro ANC. Seu destaque inicial, você que trouxe sorte pro Leão no final de semana. Pois é, mas mais do que a minha presença, mais do que qualquer coisa, eu não acredito muito em superstição, sabe, Robson? Eu acho que há de se destacar o que o Fortaleza jogou no Maracanã. Daqui a pouquinho iremos falar sobre superstição, tá? Ah, tá certo. Eu não acredito, mas tudo bem. Agora, eu acho que o time de Juan Pablo Vojvoda, que o torcedor está acostumado, voltou a campo. Não foi à toa que o Fortaleza ganhou do Atlético no Mineirão, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, ganhou do São Paulo no Morumbi, só para a gente citar aqui alguns exemplos. Primeiro passo foi dado. O Fortaleza ainda não saiu da lanterna, ainda tem um longo caminho pela frente, ainda vive uma situação, eu diria que preocupante, mas a torcida já tem um novo ânimo. E agora, quinta-feira, tem que acabar. O que foi? Oi, Nilo. Oi. Tô no ar. Prossiga. Quer ir de novo? Não, pode prosseguir. Mas tu corta isso aí, macho. Pode prosseguir. Rapaz, o que é que vocês vão fazer? Então, vamos lá. 3, 2, 1, recomeçando. A vitória sobre o Flamengo já dá um novo ânimo ao tricolor de aço. Já é para ter acabado a comemoração, porque já tem o Goiás. É isso aí. Mas enquanto o Goiás não chega, ele tá chegando aqui para agregar ainda mais o nosso time. Seja muito bem-vindo. Meu amigo Yuri de Mello fez a sua estreia ontem comentando o jogo entre Flamengo e Fortaleza. É um prazer recebê-lo aqui também no programa Giro ANC. Vai ver que foi o Yuri que trouxe sorte, né? Ei, Robson, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui no Giro ANC. Pois é, minha estreia ontem, né? E eu consegui dar um pouquinho de sorte para o Leão, uma partida incrível. Antes da partida iniciar, a escalação surpreendeu muito a gente. A gente não esperava nem um pouco que o Vojvoda ia trazer Robson e Romarinho como peças titulares, né? E o Vojvoda surpreendeu nós, jornalistas, surpreendeu a torcida, surpreendeu todo mundo. Surpreendeu também mais de 60 mil flamenguistas. Porque a partida que o Fortaleza fez lá no Maracanã foi quase perfeita. Não tem como colocar quase nenhum defeito. E quem sabe essa vitória pode ter sido determinante até para a saída do técnico rubro-negro, né? O Paulo Souza. Inclusive, ontem caiu um pau d'água grande lá em Caponga em função do gol do Robson na equipe do Fortaleza. Meu amigo Nilo Facundo, corta pro Nilo aí, ô produção. Pronto. O Nilo está em sua casa nova hoje lá em Guaiúba. Ô Nilo, é um prazer te receber aqui. Eu queria te perguntar o que eu já te perguntei em off. O amigo acredita em superstição? Bom, para buscar
para buscar uma vitória, eu acredito em tudo. É preciso que a vitória aconteça. E aí, depois disso acontecido, você pode colocar a superstição. Mas se tiver alguns cuidados extras, detalhistas, a superstição fica em segundo plano. Mas se for para vencer, pode colocar. Eu tô dentro, quero nem saber. Eu quero vitórias. E eu curti o seu piano. Olha o piano lá no fundo ali, ó. Tá vendo? Ó? O pianozinho pai d'égua, dei valor, viu? Ó, Depois dali detalhe, tem viu? um O açude. piano. Sim? Depois da luta tem um açude enorme, Detalhe, viu? detalhe, o piano do lado da lareira, viu? É. Não sei como É porque é só queimou de aí, né? enfeite mesmo, não é nada de piano, não. Ah, Olha, tá. mas eu quero dar boas-vindas, viu, Robson? Eu quero dar boas-vindas ao Yuri, e se ele realmente, já que você está falando em superstição, trouxe sorte, eu acho que a gente pisou na bola, que ele devia estar conosco desde o jogo do Cuiabá, né? Aí sim. Para ter evitado essas coisas. E tem um ditado aqui no nosso cearenseis que diz o seguinte: onde amizade, dinheiro, né, e peia não resolver, se entregue a Deus. Uma sova diante do Ceará deu uma bela ajuda ao Fortaleza para conquistar essa vitória, né? E calar a boca de muita gente. Eu mandei aí algumas coisas pejorativas da jornalista do sul do país e de alguns torcedores que não conseguem usar a razão em função de algumas coisas quando o seu time do coração perde, né? Sim. Perder faz parte. Esse negócio de perder por lanterna é quem não viu o jogo, ouviu e não quer enxergar o fato, o acontecido. Fortaleza, de fato, é o lanterna da competição, mas não vem jogando futebol de lanterna, não vem sendo saco de pancada de ninguém. Tem oferecido muito sacrifício para entregar esses pontos. Tem jogado bem e tem dado certo. Ontem, os deuses do futebol que iluminaram o Flamengo e fizeram do Flamengo essa equipe grande que é, durante 45 minutos, iluminaram o time do Fortaleza. Por quê? Porque usou da superstição que o Robson falou, mas usou, antes de tudo, o quê? Um processo psicológico forte, uma sofrência grande em função da derrota do Clássico, e precisava que esses jogadores buscassem um resultado positivo, que era uma coisa que interessava há bastante tempo. Nem tanto jogar bem, não, né? A história poderia ter sido diferente se o Pedro faz o pênalti, mas não era dia para o Flamengo, era dia para o Fortaleza. Fortaleza sofreu pressão, mas não desistiu. Usou o seu estilo de jogo, que é ir para frente. Foi pressionado por quê? Porque ninguém joga com o Flamengo, empurrando o Flamengo para dentro do time dele, como o Flamengo faz com os outros. Aí você tem que usar da inteligência, e eu comentei isso nas passagens da semana passada. Se tivesse estratégia de jogo, poderia aproveitar os contra-ataques desde que ele cuidasse da marcação. E foi exatamente com isso. Se tivesse humildade em tirar alguns jogadores que não vinham rendendo. E, de fato, aconteceu. Faltou alguns detalhes para melhorar, mas o importante é que deu certo. É dar crédito para quem fez a escolha e dar crédito para o time como um todo e a torcida, que agora vai empurrar essa equipe para ver se consegue engatar aí uma série de vitórias e sair dessa situação desagradável, porque não é lugar para o Fortaleza estar. Você tá vendo aí, Felipe? Isso foi só o destaque inicial. Rapaz, Imagina que o nome começar a falar Você mais não ali. corta, se não cortar, já viu, vai embora. Dê honra a quem tem honra. É o pai. É o pai. Né? Qualquer pessoa tá falando, não. É o pai. Deixa o pai falar. Não, e pior que o filho também tá no mesmo caminho, viu? Tem quem o menino puxar. O homem é bom. É gente fina. Mas enfim, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando a respeito da vitória do Leão sobre o Flamengo. Segura aí que a gente volta já. Rede ANC, se o assunto é bola, gira aqui. Muito bem, de volta com mais um bloco do Giro ANC, trazendo aquele resumão do que aconteceu de melhor no esporte cearense. Começando, claro, com o destaque do final de semana, Felipe Clisma, a vitória do Fortaleza diante da equipe do Flamengo. Fortaleza que não tinha vencido nenhum dos seus jogos, porém perdia ou empatava jogando bem. Finalmente a vitória veio logo de cara diante do Flamengo no Maracanã. Como eu sempre gosto de dizer, Robson, as coisas elas são além do que elas aparentam ser. Como o Nilo bem falou no seu destaque inicial. Como é que é a filosofia aí? Fala de novo. As coisas elas sempre são a mais do que elas aparentam ser.
poste no Facebook ou no Instagram, Deus cresce. Vou colocar aqui no status. Sensacional. E como o Nilo e o Lúcio falavam, né, no início do comentário, o Fortaleza não era uma equipe que jogava para ser a lanterna, a equipe lanterna da competição, para estar na zona de rebaixamento. Mas o Campeonato Brasileiro não é um campeonato de performance. Não vai terminar lá na frente quem jogar mais bonito. Vai jogar lá na frente quem conquistar mais resultados positivos, quem conquistar mais vitórias, quem conquistar mais pontos. Mas o que estava acontecendo com o Fortaleza? As coisas não estavam dando certo até aqui, né? Então, numa semana pós-derrota para o Clássico, gente, por mais otimista que você seja, qual o torcedor do Fortaleza, que após um início desastroso de campeonato, após ter perdido o Clássico da maneira que perdeu, qual torcedor do Fortaleza iria acreditar numa vitória, na primeira vitória no Brasileirão contra o Flamengo, fora de casa, no Maracanã, lotado? Mas quis o destino que fosse dessa maneira. E aí é onde eu te digo que as coisas, elas aparentam mais do que de fato são. Porque se você for olhar, foram só 3 pontos. Apesar de ter sido uma vitória contra o Flamengo fora de casa, a matemática é essa, 3 pontos. Fortaleza está na lanterna? Ainda está. Mas o que é que isso traz para além dos 3 pontos? Uma moral imensa, uma motivação que estava lá embaixo, tanto para atletas como para a torcida, e a certeza que o Fortaleza tanto não é um time para estar nas condições que está, como é questão de tempo para sair da situação onde o Fortaleza mesmo se colocou. Agora, claro, é trabalho. É trabalho, empenho e, mais do que a performance, o resultado. E outra, quis como o nosso Yuri destacou, né, aí no início, quis o destino que o Vojvoda viesse, entre aspas, para muito inventar. Vai pegar um Flamengo e entra com um time que é considerado time alternativo, time reserva, mas entrou com um time forte fisicamente, entrou com uma boa estratégia, e o Fortaleza passou por sustos, teve o pênalti que o Pedro perdeu, teve aquele gol de empate no final do primeiro tempo, poderia ter dado uma desanimada, mas tudo estava se desenhando para que a vitória fosse gigantesca, como de fato, né, como de fato foi. Vitória grandiosíssima do Fortaleza. E agora é trabalhar para manter esse foco e sair dessa zona de rebaixamento, que é uma coisa totalmente possível. Muitas pessoas estavam falando da matemática, né? Até essa rodada, o time que tinha conseguido só 2 pontos, só um tinha escapado. Mas, poxa, vamos lá, vamos ver os times que passaram por essa história. Será que eles tinham um elenco como Fortaleza? Será que eles em campo tinham de fato um desempenho como Fortaleza vem tendo? Estavam disputando mais do que a competição? Exatamente. Vamos analisar as condições, não simplesmente os números friamente. Mas essa vitória serviu para o Fortaleza mostrar que tem potencial e que não é um time para estar aonde está. Vitória gigantesca do Leão, tá? De parabéns aos atletas por isso, e o Vojvoda também, que mostrou uma estratégia que contrariou todo mundo, principalmente o Flamengo do Paulo Souza. Meu amigo Yuri de Melo, o nosso amigo Celton Moro está participando aqui na nossa live no YouTube, e deixou a hashtag Robson na seleção. É isso mesmo, amigo? Não é para tanto, né? Mas há de se elogiar o Robson. A partida do Robson foi muito boa. Ele mostrou um rendimento que há muito tempo ele não mostrava na equipe do Fortaleza, principalmente no primeiro tempo. Até durante a transmissão, eu votei nele como o melhor da partida, né? O Robson mostrou um rendimento assim, que surpreendeu a todos, com muita vontade. Romarinho também até que entrou bem, mas acabou falhando em alguns lances. Mas o Robson não tem como a gente não elogiar o atacante do Fortaleza. Ainda falando da equipe, eu acho que a gente começou a ter um gostinho do que seria esse Fortaleza na partida contra o Corinthians. Na partida contra o Corinthians, o Fortaleza também não tinha um meia de ligação, não tinha o Lucas Lima. O Fortaleza entrou com 3 volantes, peças diferentes que foram as peças escolhidas no jogo contra o Flamengo. Mas também entrou sem um meia de ligação, entrou com 3 volantes e 2 alas, e o time jogou muito bem no primeiro tempo, assim como jogou bem no primeiro tempo contra o Flamengo. Contra o Corinthians, o rendimento caiu, mas contra o Flamengo, o Fortaleza se manteve bem, se manteve atacando, se manteve buscando gol, e conseguiu no finalzinho com o gol do Hércules buscar a vitória. O Vojvoda trouxe essas mudanças, fez com que o Fortaleza mostrasse o Fortaleza da Libertadores, aquele Fortaleza aguerrido, aquele Fortaleza que vai para frente e que busca sempre o gol. Faltava isso no Brasileirão e finalmente o Fortaleza conseguiu alcançar esse nível de jogo. Não é à toa, não dá para colocar o Fortaleza como um time azarão, como um time lanterna. É um time que está nas oitavas da Libertadores,
vai enfrentar daqui a alguns dias os Estudiantes, outra grande equipe. Então não dá para resumir o Fortaleza, como muitos resumem, como um time lanterna do Brasileirão. Não, Fortaleza é um time grande, uma torcida gigantesca, que está nas oitavas da Libertadores e que, se não queimar etapas, se o Fortaleza, se na gestão da equipe, da gestão do elenco que o Voivoda vai fazer, a partir dessa vitória, se não haver queima de etapas, eu acredito firmemente que o Fortaleza vai sair dessa situação, porque o Fortaleza tem elenco para isso, tem uma comissão técnica incrível com o Voivoda, que para muitos e para mim já é o maior técnico da história do Fortaleza. Ele tem competência para isso, o Voivoda é um grande técnico, por onde passou deixou sua marca, e principalmente aqui no Fortaleza, onde ele está fazendo o melhor trabalho Melhor do que o Rogério? da sua carreira. Oi? Melhor do que o Rogério? Com certeza, sem dúvidas. Sem dúvidas, porque, e eu vou te responder o porquê. Eu acredito até, eu não vou nem falar em questão de títulos. Eu acho que o Voivoda supera o Rogério Ceni até na forma de comportamento da equipe. Eu acredito que o Fortaleza do Voivoda é uma equipe muito mais valente, uma equipe que vai com muita mais gana para obter os resultados. Eu acho que o Fortaleza do Rogério Ceni, apesar de não, obviamente, não era uma equipe ruim. Até porque tem várias peças daquele elenco aqui no Fortaleza do Voivoda, obviamente. Mas era uma equipe que às vezes colocava o resultado, o regulamento debaixo do braço. A equipe do Voivoda não. A equipe do Voivoda, quando quer jogar, né? Quando quer jogar, ela joga muito bem e faz o que deve fazer, que é buscar a vitória. Maravilha. Tem gente participando aqui na nossa live no YouTube. Tem gente participando da live aqui no YouTube. A Janaína Souza mandou mensagem aqui dizendo que o jogo de ontem do Flamengo parecia mais um encontro gospel, mais de 50 mil chorando pedindo a volta de Jesus. Mas enfim, Jana que tá feliz da vida com a vitória do Fortaleza ontem diante do Flamengo. Tá tão feliz que hoje ela não conseguiu vir ao programa de tão emocionada que ela ficou. Mas enfim, voltando a falar do jogo em si, meu amigo Lúcio Filho, a que você atribui essa vitória da equipe do Fortaleza diante da equipe do Flamengo? Eu acho que o Fortaleza jogou o futebol ou pelo menos uma parte do futebol que ele apresentou e encantou no ano passado. Eu estou lembrando aqui de um jogo especificamente de 2020, porque eu transmiti esse jogo. A diferença é que foi no Castelão, foi Fortaleza e Mineiro. E o Fortaleza venceu por 2-1 aquela partida, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, que o Rogério fez um esquema parecido. Ele colocou o Gabriel Dias na direita e no meio campo, Felipe, Juninho e Tinga. Com Tinga e Gabriel Dias fazendo ali a troca de posição. E o meia de ligação foi o Yuri Melo. Ontem, a ligação do Fortaleza entre meio campo e ataque era o Pikachu, né? E nós tivemos ainda no primeiro tempo o Jussa, o Ronald e o Jussa, o Ronald e o Zé Wellison fazendo ali o combate no meio campo. Fortaleza tentava sair pelas alas com o Pikachu e com o Juninho Capixaba. E foi um esquema que funcionou, que deu certo, né? O Romarinho perdeu oportunidades que ele poderia ter aproveitado melhor. O próprio Robson perdeu também algumas oportunidades, mas de fato jogou muito bem, acho que fez a melhor partida da temporada. E o futebol que encantou o Brasil em 2021 está começando a reaparecer. E reapareceu ontem no Maracanã. Como reapareceu na partida aqui do Castelão contra o River Plate, como nas duas partidas contra o Alianza Lima aconteceram, né? Enfim, é o Fortaleza que a torcida quer ver jogando. Foi o Fortaleza que apareceu ontem contra o Flamengo e tem tudo para dar sequência a esse trabalho no campeonato. É o que eu venho falando sempre, o Fortaleza precisa esquecer um pouco a Libertadores até a partida contra o Estudiantes. Tem aí, já se passaram 2 rodadas. Eu acho que aí vocês me ajudam, Robson e Felipe, porque vocês devem ter a tabela.
Eu acho que são mais 3 ou 4 rodadas que o Fortaleza e o Ceará precisam pontuar para sair dessa situação. Vitória tem que ser comemorada, mas essa comemoração já deve ter acabado hoje, porque o Fortaleza já tem que estar pensando na próxima partida, que é o Goiás. E o Fortaleza precisa manter a sequência de vitórias. Uma vitória contra o Goiás, o Fortaleza já vai dar um grande passo. Já sai da lanterna. Acho que ainda não consegue matematicamente sair da zona, mas com certeza já sai da lanterna. E aí tem que ser um passo de cada vez. O campeonato, no momento, é um campeonato para se livrar do rebaixamento. Claro, ainda são 28 rodadas. Não, 28 não, me ajudem aí na matemática. Já foram 9. São 38 rodadas no total. Me ajudem 29. aí na matemática. Acho que ainda tem 29. Eu sou ruim de conta, mas 29 rodadas pela frente. À medida que o Fortaleza for avançando, for evoluindo, aí dá para pensar um pouco mais à frente. Mas a preço de hoje, a partida do Fortaleza, o Fortaleza tem que viver uma partida de cada vez. Então, mais do que nunca, Fortaleza precisa vencer o Goiás. Até porque o Goiás joga hoje com o Botafogo, né? E pode chegar também na zona de rebaixamento, querendo surpreender o Fortaleza se o Goiás não ganhar do Botafogo na partida de hoje. Goiás, time do meu amigo Théo José. Mas, Nilo Facundo, você concorda com o Lúcio? Você acha que o futebol do Leão só apareceu agora ou só agora que a bola entrou? O que acontece, no meu entendimento, é o que eu venho falando ao longo da competição a respeito do treinador. O problema do Fortaleza chama-se treinador hoje. Não estou dizendo que ele é incompetente, não. Mas é um erro de estratégia. Ele encantou todo mundo, jogou o Fortaleza na Libertadores e está repetindo a fórmula. Todo mundo já conhece. Você pode botar Crispim para jogar ali que ele não vai repetir aquilo. E mais do que isso, ele vem fazendo jogos bons, mas não vem obtendo resultado e vem repetindo os mesmos jogadores. Eu não digo com todas as letras, mas se o De Pietri tivesse ontem lá no jogo, talvez o resultado não fosse esse, pelo que ele vem entregando nas substituições. E muito mais. Se o time não vem dando certo com aquele ataque, troca. E ele trocou porque estava com a faca no pescoço. Não tem saída. A mesmo raciocínio, daqui a pouco a gente fala do Ceará, eu vou falar do Lima. Né? Então, o entendimento dele de não criar uma forma diferente de jogar, não repetindo o que fez no ano passado, porque já pegaram, já manjaram, não teve fator surpresa. Agora, o que fez o Flamengo durante o jogo, todo mundo sabe. Nilo, É o único time que joga do mesmo jeito. Nilo, desculpa te interromper, é que o Felipe Cruz está falando aqui em off que ele não concorda contigo. Não, tudo bem. Pra ele, De Pietri é o craque do Fortaleza hoje na Série A. É isso, o Felipe Clisma? Rapaz, Também acho. Pra mim, pelo que ele fez ano passado, do gol classificou o Fortaleza, é De Pietri mais 10. Rapaz, ele classificou o Fortaleza para Libertadores. Onde é que tá a gratidão? Mas esse igual gol da Cassiano, Libertadores, né? Ele precisa repetir toda a partida. Exato. Futebol não vive de gratidão, não. É igual o Cassiano? Se morreu, acabou, passou, fica na história, bota um quadro lá e prega. Tem que comer grama todo jogo. Quem comeu grama ontem e fez a diferença é um cara que eu venho dizendo ao longo do tempo. Zé Welles foi o melhor jogador do time, do jogo. Não por outra razão, pela entrega que ele tem. Então, o Hércules, por exemplo, é um bom menino. Mas você vê que o Fortaleza vem jogando bem com o Hércules jogando, mas não faz. Se não faz, tem alguma coisa errada, muda. Trocar o ataque como ele vinha fazendo não vem surtindo efeito. Você ganha o jogo, não são com 11 jogadores só, não. Você tem que entrar com o time que você acha ideal e mexer para ganhar o jogo. E ele fez isso muito bem o ano passado. E esse ano ele vem fazendo para perder o jogo. Eu estou dizendo isso em forma de figura decorativa, porque não deu certo, não deu certo, e vem acumulando derrotas sem dar certo. Então foi preciso uma peia grande do Ceará para ter humildade, colocar o Robson, que foi também assim, o melhor jogador do Fortaleza ano passado, e estava amargando o banco. O Torres foi esquecido, que é também um bom jogador.
nunca mais foi nem relacionado. Então, essa preferência exagerada Estava veio no por banco alguns ontem, jogadores mas tem, não tem teve trazendo. oportunidade. Hã? Estava no banco ontem o Igor Torres. Pois é. Mas ele vem sendo relacionado, vem indo no banco, mas não vem tendo oportunidade. Ontem ele estava no banco. Não, teve aí uns jogos que ele nem relacionado foi. Ele só foi relacionado porque o De Pietro não foi. Por isso que ele foi relacionado. Então, tem a estratégia do ano passado, ela precisava ser repetida dentro da umidade. Entrar, ver o jogo, fazer as alterações e ganhar o jogo no banco. Só que se inverteu. Ele está dando preferência a jogadores que não vêm tendo rendimento para trazer as vitórias jogando. Né? Por exemplo, Romarinho ontem correu para caramba. Quando ele tirou, o Moisés foi lá para cima. Por quê? Se você observar o segundo gol do Fortaleza, foi uma jogada do Moisés que ele faz sempre. Mas tem duas coisas que a gente precisa ver. E precisa descobrir no jogador de futebol a característica dele para explorar na hora certa. Aquela arrancada para a esquerda, o Mateuzinho não teve perna para acompanhar. Por quê? Porque Moisés tem drible e velocidade e o Mateuzinho estava cansado. Então a gente tem que entender que as vitórias elas acontecem não só com quem está jogando. Mesmo porque, mesmo que seja craque, tem dia que a coisa não dá certo. E o primeiro gol? E o primeiro gol, Nilo, você acha que foi competência do Robson ou foi vacilo na zaga? Ou um pouco dos dois? As duas coisas. As duas coisas. Não tem. Olha, o pessoal está crucificando o Paulo Souza. Paulo Souza não errou. Quem errou foi os jogadores. E ele tirou o jogador amarelado e que fez e que errou. Aí a gente vai dizer que o Airão não é um bom jogador? Que o zagueirão lá, que era do Ceará, não é um bom jogador? Claro que é. Só que todo mundo erra, né? O Messias errou também no jogo do Ceará, deu um escorregão lá. Quem pode impedir de um escorregão? Qualquer um. Quem pode errar? A velocidade que você vai dar na bola para a bola chegar. O Jussa estava ligado no jogo, mais perto foi lá e o Robson já fez por merecer. Já tinha botado uma na trave, né? Aliás, a bola deu uma raspadinha na trave antes de entrar. Então, assim, se o Vojvoda tiver um pouco de humildade em colocar o jogador que vem rendendo e não pela preferência que não vem rendendo, ele pode ter as preferências dele, nada contra, o Zé Wellison não tem como ficar fora desse time. E até tem, depende do jogo. Mas se você vê a entrega do cara quando ele entra, o conceito muda. Felipe é um bom jogador, mas quantos chutes o Felipe dá de fora da área em gol? Quantos gols o Felipe fez? Então, se você pegar o Schalke, você vai ver. Ele é melhor marcador do que o Felipe ou o Felipe é melhor? Aí o Felipe, sim, ele pode, não só o Felipe, o próprio Hércules. O Hércules é voluntarioso, cara, ele é jovem. Né? Então, ontem ele entrou no momento certo, um momento de sacrifício, e você vê que o gol que ele fez, presta atenção que eu vou lhe dizer, o gol que ele fez o lançamento lá da grande área, saindo da grande área, né? E o Moisés recebeu, o Capixaba encostou e ele chegou, 40 e tantos minutos, me diga de sã consciência o jogador experiente com mais de 40 minutos que vai dar um pique daquele para fazer aquele gol, podia até não fazer, mas ele teve a sensatez de chegar, que ele é um volante que chega na área, que bate Clisma gol, falou um e nome aqui em ali off. vem fazendo gol. Felipe Clisma falou um nome em off do jogador que fez isso aí. O Marlon. Quem? Na boa fase. Não é isso, Felipe? O Marlon? O Marlon em tempos de Série B. No Fortaleza ou no Ceará? Nos dois. Nenhum. Nos dois. Marlon em Nenhum. tempos de Série B tava ele não tá fazendo nem no Juventude. Tá no banco. Então, veja bem. São coisas, são detalhes que precisam ser vistos, que foi visto no ano passado e que está congelado. O campeonato mudou, a competição mudou, todo mundo sabe como é que o Fortaleza joga. Então tem que mudar o esquema, tem que mudar o sistema. Você só não consegue mudar quando você tem craques, mesmo como tem o Flamengo, que você tira cada um é melhor do que o outro, o cara só sai por suspensão ou por contusão. Mas mesmo assim, ainda erra, porque o Airão errou, e é nessa que o time inferiorizado, como foi o Fortaleza ontem, em certos momentos do jogo, tem que fazer, é não desistir nunca, não tem partida ganha, não. O Flamengo não vai ganhar tudo, nem seleção brasileira, não, porque o jogo ele é composto de uma série de componentes que até a superstição, como diz o Robson, entra. Então é preciso ter consciência disso. E como o Robson também disse, não ganhou nada. Como o Lúcio também falou, não ganhou nada. Acabou a comemoração, você vai ver uma coisa, ganhar do Goiás vai ser mais difícil do que ganhar do Flamengo, porque joga em casa e sob pressão. Se não tiver essa liberdade de fazer as coisas acontecerem naturalmente, quando a pressão bate, o desespero bate, fica complicado. Se o Goiás perde, ele permanece na zona, então ele vem para cá com gosto de gás. Então tem que estudar o jogo. E em cima de estudar o jogo, da situação do jogo, tem que estudar os atletas que têm condições de trazer a vitória, setor por setor. Né? Quem não gostava do Landazuri ontem,
Que partida que ele fez, né? Não apareceu na frente nem coisa nenhuma, mas foi um belo marcador. Então são esses pequenos detalhes de um jogador ou de outro que faz o conjunto crescer e conquistar as vitórias. Não me corte minha palavra, senão eu tomo conta do programa inteiro. O Nildo, não, você fala bem pra caramba, sempre é bom ouvir a voz da experiência. Mas com Landázuri ou sem Landázuri, qual o seu palpite pra Fortaleza e Goiás? Cara, eu acho que o Fortaleza ganha, independente do desespero do Goiás ganhando o jogo lá, porque o Botafogo, se quer se manter, precisa ganhar também o jogo de hoje, né? Mas eu acho que cabe um 2-1 Fortaleza, né? Com um pouquinho de sofrimento, porque se não sofrer, não vale a pena. A gente sabe que o Goiás está crescendo, é um time forte, vem aí de alguns perrengues, caiu muito no cenário nacional e está tentando voltar. Mas eu acho que o Fortaleza ganha esse jogo para engatar uma série de vitórias e melhorar aí a situação. Não vai sair também dessa rodada, não acredito, mas independente de estar ou não, precisa ganhar, porque com vitórias você conquista confiança. E aí o resto é consequência. O Fortaleza não tinha expectativa jamais de ser campeão da Série B e terminou chegando, que se esperava não cair. Fortaleza jamais esperava chegar numa Libertadores, terminou chegando em função dos outros, que não fez com as contratações e nem o preparo psicológico, técnico, o planejamento, como eles costumam dizer. Então, é uma coisa de cada vez. Devagarinho, Fortaleza, eu acredito que Fortaleza não cai, porque depois que começa a ganhar, ele adquire respeito, né? E jogando dessa forma humilde, né? Cada partida esquecendo o que passou, principalmente porque botou o Fortaleza na Série A, na Libertadores, isso aí acabou, isso aí não ganha jogo para ninguém não, principalmente o treinador, porque se escolher errado, se o cara é bom, vai jogar bem, mas para o grupo não vai sair o resultado. Então tem que cobrar individualmente o melhor do rendimento em nome do grupo. Porque não adianta chutar de fora da área se você tem uma condição melhor para passar para o adversário. O cara faz o nome dele, se faz o gol, beleza, mas aí o time em si se perde, né, pelo desespero de querer marcar, perde todo mundo. E o Fortaleza está muito bem na fita, na Libertadores, só está mal no Campeonato Brasileiro, mas vai chegar. Agora, não é com arrogância, achando que vai botar a bola para dentro toda hora, como disse. Ou toda hora não. Não é que vai botar a bola para dentro, como disse o seu presidente, que daqui a pouco vai ganhar. E Eu vem, espero que aconteça. e vem aí Mas Copa se do houver humildade, se houver e vem aí simplicidade, do contrário, vai continuar perdendo. E vem aí Copa do Brasil. Mas enquanto a Copa do Brasil chega, meu amigo Yuri de Mello, qual o seu palpite para Fortaleza e Goiás? Antes de dar meu palpite, eu queria só falar uma coisinha rápida, porque eu concordo muito com o que o Nilo falou. O Vojvoda, ele ficou muito preso à forma de jogar que ele implementou no Fortaleza no passado, e o Fortaleza estava preso naquele mesmo esquema tático, aquele 3-5-2 com meio de ligação, com o Lucas Lima, com a dupla de ataque, e o Fortaleza não estava rendendo. Rendeu na Libertadores, provavelmente porque o time da Libertadores não tem o mesmo conhecimento que tem do Fortaleza como o time do Brasileirão. Mas no Brasileirão ficou fácil para os times que já jogaram uma temporada inteira com esse Fortaleza descobrir como a equipe jogava. Foi aí que o Vojvoda fez uma variação tática. Tudo bem, manteve o tão amado 3-5-2 dele, mas agora, como eu disse anteriormente, sem esse meio de ligação. E sem esse meio de ligação, a equipe ficou muito mais veloz. Na transmissão de ontem, eu até citei também um dado, que o Fortaleza é a equipe que mais precisa trocar passes para fazer um gol. Se eu não me engano, são mais de 1.100 passes para o Fortaleza conseguir fazer um gol. Em comparação, só para vocês terem uma ideia, o São Paulo é a equipe que menos troca passes para fazer gol, cerca de 300. Então, para vocês verem a diferença. Mais de 800 passes a mais o Fortaleza, em comparação com o São Paulo, para conseguir fazer um gol. E com um time mais veloz, com um time como foi contra o Flamengo... Opa! São quantos passos no total? Falou alguma coisa? O do Fortaleza, se eu não me engano, são 1.100 alguma coisa, uns quebradinhos. É do SofaScore esses dados. Não, mas continuando, né? Então, isso mostra como esse esquema tático, com esse meio de ligação, estava tornando o jogo do Fortaleza previsível, estava tornando o jogo do Fortaleza lento, estava retendo a posse de bola, mas não estava sendo prático, não estava conseguindo chegar ao gol. Com esse novo esquema, o Fortaleza conseguiu ser mais decisivo, conseguiu envolver a equipe do Flamengo e conseguiu fazer a variação tática. Muitos torcedores comentavam aí
que o problema não era variação tática, o problema era apenas psicológico. Pode até ser, mas variação tática faz parte. Do grandes treinadores, muitos treinadores aí, dependendo do adversário, eles fazem uma variação tática, eles mudam o esquema tático. O Vojvoda estava jogando como parecia que ele estava jogando Brasfoot, estava jogando FIFA. Ele só trocava os jogadores, vai com esse esquema aí e a gente vence. Uma hora a gente vence. Mas não é assim, futebol real é outra coisa. O futebol real precisa de variação tática, precisa variar. Dentro do jogo, o esquema tático não fica o mesmo, a variação tática muda conforme o time ataca, muda conforme o time defende. Então, isso era necessário no Fortaleza, e isso aconteceu contra o Flamengo. O Fortaleza mostrou outra postura, e agora fica aí na cabeça do Vojvoda. Para jogar contra o Goiás, ele vai manter o esquema, ou vai trazer o Lucas Lima de volta para ver o que vai acontecer? Porque o Fortaleza já jogou muito bem com o Lucas Lima, claro, mas não jogou nessa temporada, mas não jogou no Brasileirão bem com ele ainda, só na Libertadores. Será que ele vai trazer esse mesmo esquema, vai adequar com o Lucas Lima dentro? Fica aí essa possibilidade, né? E a minha aposta é 2-0 Fortaleza contra o Goiás. Maravilha, então. Deixa eu falar com o nosso operador aqui, o Maximus. Opa, Você já jogou videogame alguma vez na sua vida, cara? com certeza. Pronto. Então, o nosso Yuri falou que é diferente o futebol real do futebol de videogame, né? Claro, claro. Você já viu o De Pietri jogando? O De Pietri jogando videogame, cara? Lá no FIFA? Não. É ruim pra caramba. No pessoal também, né? Mas enfim, deixando o rapaz um pouco de lado, É ô bem Lúcio. realista o jogo, então, né? Ô Lúcio, seu palpite pra Fortaleza e Rapaz, Goiás. esse Márcio parece o Lombardi. Ninguém vê e o bicho tem uma voz bonita danada, né? Não é, Você tá rapaz? por fora. Pode virar locutor. É o Pode gal- treinar para virar locutor. Quem sabe? É o galã da Vila Manuel Sete. Mas enfim, ô Lúcio, seu palpite pra Exato. esse jogo. Torcedor do Floresta. Bom, eu acredito que não vai ser um jogo fácil, principalmente no que diz respeito à partida. Hoje, Goiás e Botafogo, o resultado dessa partida, que vai dizer muita coisa, o Goiás vencendo. O Goiás atualmente está na zona de rebaixamento, mas vencendo o Botafogo, ele pode dar uma escapada. Se o Goiás perde para o Botafogo, que, entre aspas, é o resultado previsível, porque o Botafogo joga em casa, o Goiás vem com tudo para cima do Fortaleza. E o Fortaleza precisa fazer valer o fator para continuar nessa sequência. Eu acredito que dê para o Fortaleza sair com um bom resultado. Eu acredito no 2-1 para o Fortaleza. Maravilha. Antes da gente ir pro penúltimo bloco, perdão, e falar a respeito do Ceará, o Lúcio, no final de semana o Fortaleza encara o Atlético Paranaense. Qual o seu palpite para esse jogo? Olha, é em casa também, né? 2 jogos em casa. Você pede palpite muito cedo. Vamos deixar a semana acontecer. Que na Atlético semana não tem problema. Então um- a gente quer saber agora o seu palpite. Pois é, o Atlético Fortaleza ganha ou perde, Lúcio? é um adversário bem mais cascudo. E pode ser um eventual quarta de final da Libertadores, hein? Se o Fortaleza passa pelo Libertad, aliás, pelo Estudiantes, e o Atlético passa pelo Libertad, os dois podem se esbarrar aí numa eventual quarta de final, mas isso é assunto para... O Atlético Paranaense sempre foi uma pedra no sapato dos nossos cearenses, seja em casa ou fora, né? Ganhar do Atlético, seja no Castelão ou na Baixada, é muito difícil mesmo. Esse jogo tá com cara de empate, 1-1. 1-1. O que é que tu disse, Felipe? Qual é? Qual o seu palpite para esse jogo? Qual é o jogo? Fortaleza e Atlético Paranaense. Não, porque tem um que é jogo Mas ele tem que quinta-feira. dar o palpite do Goiás antes, É, rapaz. que tem um que é Felipe quinta-feira Clisman agora. não deu Sim, palpite Fortaleza do e jogo Goiás. contra o Goiás, não. Aparentemente o Lagoa 2. Eu Na terra do Zezé, quem vence? Eu acho que o Fortaleza vence o Goiás por 1-0. E contra o Furacão... Eita, rapaz, meu coração pede uma vitória, mas eu acho que é jogo pra empate. 1-1. Empate, 1-1 também. 1-1. Rapaz, todo mundo... Qual é a palavra certa que eu vou utilizar? Todo mundo não confiante para esse jogo. O Yuri de Mello... A gente dá o palpite torcendo pra estar errado, né? É, Torcendo também. pra estar errado. Sim.
O Yuri de Melo, seu palpite para Atlético Paranaense e Fortaleza. Olha, o Atlético do Filipão, depois que o Carille saiu lá do Furacão, né? Chegou o Filipão. O Pablo, que estava no São Paulo, começou com o Carille lá, Fábio Carille, horrível. O Pablo jogando de calça molhada, né? Calça jeans molhada, como o pessoal diz. Com o Filipão, ele estava jogando muito bem, é um atacante perigoso, tem um Terence também, é uma equipe perigosa. Então, eu acho, mesmo assim, eu acredito na evolução da equipe do Vojvoda a partir dessa vitória contra o Flamengo. Eu vou dar 3-2 para o Fortaleza. Eita. 5 gols. Ô, Nilo, eu falei o programa inteiro, nesse segundo bloco, a respeito de superstição. Eu vou explicar o porquê. O último gol que o Lucas Lima marcou pelo Fortaleza, em Campeonato Brasileiro, foi justamente contra o Atlético Paranaense. E, coincidentemente, ano passado eu narrei este jogo também aqui na ANC, com o Felipe Clisman nos comentários. Você acha que teremos aí gol do Lucas Lima no final de semana? Depois da minha estreia, você me tomou todos os gols, porque eu fiz o jogo anterior, que foi 0-0, Juventude e Ceará. Foi. Mas, enfim, teve até gol do Lucas Lima. Você acha que vai cair o raio 2 vezes no mesmo lugar, ou Nilo Facundo? Não, acho que não. Apesar de achar que colocaram a tela na piscina, eu acredito que esse gol do Lucas Lima sai contra o Goiás. Você pode ter certeza disso. Pode ir preparando as câmeras, as luzes, porque ele vai sair contra o Goiás. Tenho aí uma forte corrente oculta impulsionando o Lucas Lima, e esse gol vai sair contra o Goiás. Você pode ter certeza disso. Inclusive aí, o porteiro, inclusive o nosso Felipe Átila, o nosso auxiliar de serviços gerais, mandou já limpar a piscina para quarta-feira, né, ô Máximo? E precisa limpar, não. acabando aqui, eu já tô indo deixar as câmeras lá, hein? Pera aí que eu vou cortar pro operador, vai, operador. Acabar o programa, tô nervoso, calma. Já vou deixar todas as câmeras posicionadas, tudo direitinho, pra não correr risco. Porque esse gol sai contra o Goiás, não tem como fugir. Eu tô até com medo dessas coisas, mas enfim, vamos deixar quieto. E nem precisa limpar não, viu? Deixa do jeito que tá mesmo, dá mais gosto. Não, faça isso não, limpe a piscina. Depois o rapaz pega uma virose. Senão é covardia. Essa piscina não tá suja desse jeito não, Lúcio. Só... Tá suja, mas não. Tá protegida com a tela. Mas enfim, o teu palpite pra esse jogo, ô Nilo? O Atlético da Baixada, aí é mais complicado, sabe? Eu acho, assim, um jogo, hoje é segundo, o jogo é domingo, né? Os dois jogos serão domingo. Dia dos a namorados, gente não sabe inclusive. Qual é a situação de cada atleta, se quem vai jogar, quem não vai jogar, quem tá pendurado. E essa da gente torcer pelo Fortaleza, pelo Ceará, isso é coisa de coração, de emoção. A gente precisa ser racional. Mas já que você quer um placar, eu acho que, independente disso que eu estou falando, é jogo para empate. Esse Atlético é muito difícil e eu acho que quando se joga lá é muito mais fácil ganhar do Atlético do que quando você joga fora. Que é um time muito qualificado, um time que entra jogador, sai jogador, raramente você perde assim a qualidade. E o Filipão está emprestando o seu nome ao Atlético. E quando você pega um atleta novo, né, querendo crescer na carreira, no cenário nacional, do lado você tem o Filipão, essa coisa muda, sabe? Esse Atlético vai dar trabalho a muita gente. Depois que ele começar a ganhar, vai ser difícil. Eu acho que o jogo vai ser empate, 0-0. Tô dando um confere aqui na minha escala no final de semana, e eu vi que é domingo, dia dos namorados, né? Um beijo pra minha esposa, vou ficar longe dela no final de semana, mas é por uma boa causa. Mas vou dizer uma coisa pra ti, viu? O cara largar a esposa em casa, no dia dos namorados, pra largar um empate, aí é covardia. Mas enfim, vamos torcer. Ossos do ofício, assim mesmo. É isso aí. Mas meu palpite pra esse jogo vai ser 1-0 pro Leão. Gol de Lucas Nogueira Lima. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando a respeito do Ceará, que empatou com o Coritiba. Segura aí que a gente volta já. Rede ANC, se o assunto é bola, gira aqui. Olá pessoal, de volta com o Giro ANC, falando agora a respeito do empate do Ceará contra a equipe do Coritiba. Lúcio Filho, você que narrou esse jogo, fala pra gente um pouco do que foi esse empate. Olha, um empate que a gente viu, por exemplo, que o Ceará sofreu
o que o Fortaleza sofreu na maioria dos jogos. O Ceará soube ser superior a maioria dos 90 minutos e num erro capital. Eu achei até que tivesse havido falta no Vitor Luiz, mas não, ele escorregou sozinho no gramado, né? E aí provocou o contra-ataque do adversário e o Curitiba, o Ceará voltando a perder oportunidades claras de gol. Acho até que o Matheus Peixoto entrou bem, mas o Ceará ainda está sentindo a parte física, principalmente no final do jogo. E isso tem custado caro ao Ceará. É bem verdade. O Ceará venceu o Clássico, saiu da zona, porque os resultados da rodada lhe favoreceram. O Ceará ainda... A situação do Ceará, eu diria que depende muito mais só dele do que a situação do Fortaleza. Né? O Fortaleza perdeu pontos importantes no começo da temporada, o Ceará também, mas assim, o Ceará tem como se manter fora dessa zona de rebaixamento por mais tempo. Agora, precisa buscar os resultados, precisa buscar o resultado fora de casa. O Ceará também só ganhou do Palmeiras fora de casa até agora. Deu a impressão que depois da primeira rodada o Ceará fosse brigar mais em cima, né? E aí tem tropeços dentro de casa que estão até agora lhe custando a situação que o Ceará está na tabela. O Ceará vem empolgado pela campanha que está fazendo na Sul-Americana. A melhor campanha da história da Sul-Americana, ok, mas a chave precisa ser virada, porque são mais 4 rodadas até a partida contra o The Strongest. 2 partidas fora de casa. O Ceará vai fazer 2 partidas fora de casa. Contra o Mineiro e contra o Goiás. O Goiás, que no domingo tende a ser um adversário até mais difícil que esse América Mineiro. Então o Ceará precisa trazer pontos dessas 2 partidas que ele vai fazer agora fora de casa, contra adversários que talvez estejam no mesmo nível que ele. Não lembro na história mais recente do Ceará ter vencido fora de casa o América Mineiro. Não lembro, mas pelo menos nos últimos confrontos Série A e Série B, que foi um confronto muito frequente de Ceará contra América Mineiro, mas vale lembrar, o América tirou do Ceará a chance de disputar a Libertadores. E o Mancini conhece muito bem esse time do Ceará. Então o Ceará precisa entrar nesse jogo, precisa urgentemente corrigir os erros que vêm acontecendo ao longo dessa temporada e que são erros que vêm se repetindo ao longo de outras temporadas que a gente já falou aqui. No cômputo geral do jogo, talvez o resultado não foi justo com o Ceará, mas, como diz o Nilo Facundo, o que vale no futebol é a bola na rede, não é quem joga melhor, não é quem encanta, quem enche os olhos da torcida. O que vale é a bola dentro da casinha, a bola dentro da rede. E o Curitiba saiu comemorando o empate de sábado como se fosse uma vitória, tendo chance, inclusive, até de fazer o segundo gol. Dos males, o menor, um empate para o Ceará. Não foi ruim, mas pelo menos o Ceará conseguiu mais um ponto. É isso aí. Ô, Nilo, como você avalia esse empate entre Ceará e Curitiba? Em termos de classificação, péssimo. Em termos de partida, de resultado, de jogo, eu acho que quem saiu com gosto de vitória foi o time do Ceará, né? Discordando aí um pouco do meu amigo Lúcio, porque no final foi péssimo. Se não o Messias defende, não tira aquele gol, o Ceará hoje tinha saído com uma derrota, né? Agora,
O Dorival deu uma de Vojvoda, né? Não viu o jogo, se viu, não leu. Se viu, não leu. A saída do Lima, por questões físicas, ajudou muito o Ceará. Era pro Vina ter mais liberdade, mas o Vina não jogou. O Vina não entrou em campo. E o Ceará quase perde o jogo devido às substituições erradas que o Dorival fez. O Mendonça pediu para sair, ele tira o Bruno Melo, o Bruno Melo, ele tira o Bruno Pacheco, o Mendonça já esgotado, né? O gol saiu numa investida errada do Vitor Luiz e não teve ninguém para cobrir. Mendonça cansado, não correu, o volante estava esperando a bola, ele não passou, né? Se ele tira o Vina do jogo, coloca o próprio Vitor Luiz, ia ter uma melhoria de marcação e de ofensividade. E é Mas uma substituição que ele fez em outros jogos, né, Nilo? A gente até comentava isso na transmissão. eu não entendi por que dessa substituição. E tem coisas, tem fatos, pequenas passagens numa partida, que se o treinador não faz a leitura ou ninguém da comissão, porque não é ele sozinho que decide, isso custa uma derrota, isso custa muito caro. E o Ceará estava bem no jogo. O jogo estava aberto. O Curitiba, até que pelas estatísticas, no primeiro tempo o Ceará teve 50% de bola, 50% de posse de bola. No segundo tempo foi o Curitiba. Então teve um equilíbrio ali. Se você olhar os outros quesitos, também teve um equilíbrio. Os times são mais ou menos iguais em termos técnicos, embora o Curitiba esteja lá na frente do Ceará na tabela. Mas foi uma partida que o Ceará não poderia ter deixado escapar os 3 pontos. É fundamental esses pontinhos, não só pelo fato de jogar em casa, mas de jogar com concorrente direto a qualquer conquista, quer seja de calendário para o ano que vem, ou quer seja para cair. A gente fala dessas coisas, é como se fosse uma fotografia mesmo, isso é de momento. Amanhã você perde um jogador, ainda bem que a fase de Covid diminuiu, mas por uma contusão, um tempo prolongado de 3 meses e tal, e você não consegue repor. Mas, repito, a má leitura do jogo feita pelo Dorival e não em permanecer com o Vina tanto tempo, e agora o Ceará está dependendo do Mendonça. O Mendonça cansou, acabou, não tem ofensividade. Aí que tem o Eric do outro lado, porque o Lima não pôde jogar, e o cara tirou o Eric, né? E outra coisa que eu não entendo, porque a gente não consegue mais saber o que passa dentro dos times. Por que o Richardson de fora? Ele está com problema físico? Está de mal com o professor? O que aconteceu? O Richardson é o volante que qualquer clube do Brasil quer. Toma a bola lá atrás, vai na frente, combate, volta. É até intempestivo muitas vezes, recebe cartão amarelo, porque ele é o volante que quer resolver e que resolve algumas situações. Ele mata a jogada se ele não conseguir tomar a bola e sair jogando, né? E é uma pena que o Clebão não conseguiu repetir a sua atuação, mas eu continuo dizendo, o Clebão não tem cheiro de gol. O gol do Mendonça, por exemplo, ele se escondeu atrás do zagueiro. Ele não procurou espaço, o Mendonça até levantou a cabeça para passar a bola, mas ele ficou atrás do zagueiro. E tem que ter alguém para corrigir, porque no jogo passado, você viu com aquele passe inesperado do Vina de calcanhar, ele chegou, olhou para o goleiro e bateu onde quis, né? Agora, ele tem que abrir, ele tem que ter espaço. Quando não tem, ele tem que criar o espaço dele. E alguém tem que corrigir, porque ele é um cara que o Ceará está investindo no ativo, né? E está aí há algum tempo e tem condições de melhorar. Ah, não teve base, não sei o quê, nunca é tarde para aprender. É preciso que alguém enxergue com isso. É um cara que tem 1,96 m e ninguém tem uma jogada preparada pelo alto para aproveitar a estatura dele. Ele também não é de se mexer e alguém precisa corrigir essa situação. Não ficar só na dependência do Vina, que está caindo, e nem do Mendonça, que está crescendo. Mas, de qualquer forma, não foi o resultado esperado, mas só em pontuar, mesmo em casa, já é de bom tamanho. E agora não tem saída. Não tem mais tempo de treinar. Fala, meu Jesus. Não tem mais tempo de treinar, não tem mais tempo de reclamar. É jogo em cima de jogo. Não vamos falar de gramado de Castelão, que não justifica, não. É ruim para os dois. Se machuca um, dois, o outro lado também tem outro que machuca. É se virar com o que tem. Esses meninos que estão sem jogar descansado, é para estar preparado, para qualquer momento entrar na fogueira, como é o caso do Kelvin, do Giovani. Esse menino Marcos Vitor, que eu estou doido para ver o menino jogar, que tem um talento enorme, mas o cara não tem oportunidade. Não é porque é novo, vai botar depois de velho, né? Então o Ceará também tem um potencial bom de crescimento. É só acreditar. Descansar para quem está cansado
e quando voltar, se não entrar bem, deixa quem está jogando continuar nessa pegada para ver se melhora o desempenho técnico. E importantíssimo, não pode perder. Tem que estar sempre Ô, ganhando para se acostumar a ganhar e ganhar confiança. Ó, ô Nilo, a gente tá com Pois tempo, não. a gente tá com um tempo bem corrido aqui nesse momento, falta 3 minutinhos pra gente encerrar o programa. Eu quero ouvir o vai Yuri lá, de Robson. Mello. Ô Yuri, fala um pouquinho rapidamente do que você achou desse empate do Ceará com o Coritiba e aproveita e emenda aí, é o novo emenda, o seu palpite para os próximos jogos do Ceará. O Ceará vai encarar no meio de semana quem, Felipe? Me lembrei. O Ceará vai encarar no meio de semana o América Mineiro América na Mineiro, América quarta-feira. Mineiro na quarta. Vai encarar o América Mineiro na quarta e vai encarar no domingo o Goiás. Seus palpites para esses dois jogos aí, amigo. Falando um pouco sobre a forma do Ceará jogar, nas partidas anteriores, antes da partida contra o Curitiba, o Dorival estava implementando o 4-3-3 no Ceará, com o Vina jogando ali na ponta esquerda. Na partida contra o Curitiba, o Ceará jogou com o Vina sendo um meio armador. Acabou que o Ceará ainda continuou jogando bem com esse esquema, mas o Curitiba acabou sendo letal. O jogo do Curitiba foi muito parecido com o jogo do Internacional contra o Bragantino na mesma rodada. Foi um time que soube se defender e quando precisava do resultado, do empate ou da vitória, como no caso do Internacional, ele foi letal. O time do Curitiba é um time perigoso, tem um atacante Igor Paixão, muito decisivo, e tem o técnico paraguaio Gustavo Mourinho, que está lá desde a Série B do Curitiba, então é um time muito perigoso. E o Ceará, mesmo com esse empate, mostrou sim ser uma ótima equipe em frente ao Curitiba. Eu acho que não foi um resultado para ligar o alerta no time de Sul. Eu ainda acho que o Dorival está fazendo um grande trabalho. Foi apenas um deslize. Eu acho que foi apenas um pecado ali, aquele lance do Vitor Luiz também. Eu acredito que a equipe do Ceará possa continuar ainda jogando muito bem. Contra o América Mineiro, tentando ser um pouco mais rápido, contra o América Mineiro, o América Mineiro ganhou do Cuiabá 2-0. Felipe Azevedo, ex-Ceará, jogou muito tempo aqui no Ceará, jogando muito bem, fez assistência, fez gol. 2-1, perdão, 2-1 o jogo. Vai ser uma partida muito difícil, se não me engano é fora de casa, né? Eu acredito um empate entre Ceará e América Mineiro. E no domingo, a partida no domingo é contra quem do Ceará? Pode me informar, por favor? Goiás. Goiás. Contra o Goiás, dentro de casa, eu acredito que o Ceará predomina mais como fator dominante, né? Jogando em casa, eu acredito que o Ceará vence por 2-0. Mas é isso, são duas equipes, principalmente o Curitiba e o América Mineiro, equipes fortes, mas eu acredito que o Ceará ainda consiga conseguir um empate fora de casa contra o América Mineiro, e dentro de casa eu acredito que o Ceará é muito mais time que o Goiás e consegue a vitória por 2-0. Mas lembrando, o trabalho do Dorival é muito bom nas duas competições, mesmo o Ceará estando numa posição abaixo. Isso se assemelha até com o Fortaleza. São duas equipes que jogam muito bem, mas acabam não pontuando por fatores, por detalhes, né, durante as partidas. Maravilha. Nilo Facundo, seu palpite para o jogo entre Ceará e América Mineiro e Ceará e Goiás. A minha intuição está forte com esse jogo de quarta-feira. O América é o quinto colocado, é um time forte, né? Embora não esteja mais em Libertadores, mas é um time forte. Eu acredito, você é audacioso, hein? Escreva o que eu estou lhe dizendo. Ceará ganha o jogo com gol do Kleber, 1-0. E contra o Goiás, o Ceará também não perde lá dentro. É claro que com o Goiás eu fico assim, porque tem a partida de hoje, tem a partida contra o Fortaleza, mas o Ceará não perde para o Goiás. Muito bem. O Lúcio Filho, seu palpite para Ceará e América Mineiro e Ceará e Goiás. Ceará e América Mineiro, vamos lá. Eu vou pegar carona com meu amigo Nilo Facundo. Acredito também no 1-0. Gol aos 46 do segundo tempo, gol de Clebão. Com Quer direito a matar ele o povo. ouvir. E Clebão poderá ouvir um "Faz seu nome, garoto". Contra o Goiás, um jogo difícil também. A última partida Ceará e Goiás foi pela Série A de 2020. O Ceará lá ganhou bem. Arrebentou naquele jogo. Eu não lembro aqui se foi 4-1 ou se foi 4-2. Foram duas grandes vitórias que o Ceará conseguiu naquela sequência na Série B, aliás, na Série A de 2020, que ganhou do Vasco fora, ganhou também do Goiás fora. Mas o Goiás é um time perigoso, jogando onde quer que ele jogue.
Vamos lá, eu acho que essa também vai ser com sofrimento. Mas eu vou apostar no 1-0 para o Ceará também com um gol. Essa vai ser gol no começo e o Ceará sendo bombardeado o jogo todo. João Ricardo sendo o melhor da partida. Robson, só uma coisinha rapidinho. Pois não? Eu pensava que a partida do Ceará contra o Goiás ia ser aqui, mas é fora. Então, no caso, eu pensei no 2-0 no Ceará, mas como é fora, eu coloco meu palpite apenas 1-0 Ceará contra o Goiás. Ó, O gol do Clebão também, né? Eu também pensava que o jogo do... Exato. Eu pensava que o jogo do Ceará ia ser em casa. Então meu palpite seria 1-0 pro Ceará. Mas como o jogo é fora, contra o Goiás, vai ser 3-1 pro Ceará, com 2 gols do nosso querido Kleber Mourão. Você quer dar palpite, Felipe Clisma? Vocês deixaram eu falar, né? Me cortaram aí. Eu tô tossindo, mas não tô nutilizado, não. Dá pra eu dar uma palavra. Diga aí, qual é o palpite? Tá rindo como tá ligado no programa hoje? Jogo do voo. Não, é porque são 3 jogos que vocês pegam de carrilhado. Mas enfim, o seu palpite pra Ceará e América Mineiro. Ceará e América. Eu acho que o Ceará perde. De quanto? 1-0. Gol de quem? Felipe Azevedo, lei do ex. Pensei que seria o gol do... Como chama aquele nosso amigo lá, mano? É. Ainda tem o Juninho, viu? Agora eu esqueci o Juninho nome. E o também W- é Aloysio ex-Ceará. Aloysio Boi Bandido. E o Elton Não, Paulista tá lá também. Desenterrou o Boi Bandido. Mas aí não é lei do ex, né? Aí não é lei do ex. Mas enfim. Mas foi um adversário que o Ceará conheceu muito bem. O Wellington Paulista e Felipe Azevedo. Mas se bem que o Wellington Também de Paulista... ataque bem interessante. Mas se bem que onde o Wellington Paulista faz gol é a lei do ex, né? Jogou no Brasil quase todo. Mas o Felipe Clisman, o seu palpite pra Goiás e Ceará. Eu acho. Rapaz, não é algorando, mas acho que perde de novo. Eu acho que perde. Sério mesmo, eu tô. Essa semana agora eu tô negativado com o Ceará. Não sei porquê, não é algorando. Espero que eu esteja errado, mas acho que perde por 1-0. Rapaz. Olha, 2 derrotas. Se essa boca do Felipe se confirmar, 2 Rapaz, eu não derrotas, sei o por Ceará quê. pode Depois- voltar para a zona. Depois do jogo contra o Curitiba, eu fiquei cismado com o voo. Mas, enfim. Espero estar errado. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Turma, vamos chegando ao final de mais uma edição do Giro ANC. Nessa semana, lembrando que a partir de amanhã, a partir da sexta-feira, nós iremos estrear a edição diária do Giro ANC. De segunda a sexta, de 11h30 ao meio-dia, estarei junto com meu amigo Yuri de Mello, trazendo para você um apanhado geral, não só do futebol, mas também do esporte no modo geral. E amanhã a gente volta às 11h30 da manhã. Felipe Clisman, prazer estar com um amigo de volta em mais uma jornada. Satisfação estar de volta aqui ao programa com os amigos. Sempre bom, né? Com essa nossa molecagem aqui toda segunda-feira, tá levando aí análise, informação para nossa audiência de uma forma leve e divertida. Deus abençoe. Maravilha, Lúcio Filho, foi um prazer estar com um amigo em mais uma jornada. Aquele abraço e até o meio de semana com as emoções de Ceará e América Mineiro. Valeu, Robson. Valeu, Felipe. Feliz em ver meu amigo Felipe Clisma. Dona Rosângela fez um chazinho primeira. E talvez passar na Dona Maria Miguel. Os times daqui podiam dar uma passada lá na Caponga, na Dona Maria Miguel, para fazer ali aquele trabalho, tomar um banhozinho no mar da Caponga e seguir a vida. Quem sabe? Fortaleza está mais perto. Ceará podia fazer isso antes de viajar. Foi que tu falou em off aí, Felipe? Não, porque a falar a respeito da Dona Maria Miguel, né? O pessoal sempre fala nela aqui na transmissão. Dizem Sim. que foi Dona Maria Miguel que subiu Fortaleza da C pra B. Até hoje o pessoal conta essa história na Caponga. Quem falou isso foi o nosso querido Natiel Pereira, torcedor fanático do Fortaleza, né? Mas enfim, meu amigo Nilo Facundo, foi um prazer estar comigo em mais uma transmissão. Aquele abraço, nos encontraremos no meio de semana também, com mais jornadas aqui na NC. Obrigado, meu amigo Robson. Feliz com a presença do Yuri, primeira vez que a gente está participando. Feliz pela reestreia do Felipe Clisma, agora com a garganta recuperada. Eu não tenho dúvida que foi a Dona Maria lá que ele passou e fez algumas correções, né? Vamos ver se ela também, o título da Série C, não. Mas jogar o Fortaleza um pouquinho mais para frente, já que ela tem esse poder na Libertadores, que é muito importante para o futebol do Nordeste, não é só cearense, não. Para o futebol do Nordeste. E aí, sem nenhum revanchismo, para calar a boca de muita gente do sul do país que não sabe ver e reconhecer quem tem capacidade para poder chegar em alguns lugares. Boa tarde, meu amigo. Boa noite e até a próxima. Maravilha, então, meu amigo Yuri de Mello, foi um prazer estar com você aqui, estrear finalmente com você aqui no Giro ANC. A gente se encontra na quinta-feira, estaremos juntos lá com as emoções do duelo entre Fortaleza... Fortaleza quem? Fortaleza e Goiás. Aquele abraço, amigo, tamo junto.
Valeu, Robson. Um prazer, cara. Até amanhã, né, também, com o Gira NC também. Foi um grande prazer estrear, galera. Valeu. Muito bem, eu estive com o Nilo Facundo, com o Lúcio Filho, com o Felipe Klisman, com o nosso operador mais apaixonado do Brasil, o nosso querido Maximus Vitor, e também com o Yuri de Mello. Amanhã a gente volta às 11h30 da manhã com a edição diária do Giro ANC, e na próxima segunda estaremos de volta com o Giro ANC Debate. Valeu, pessoal, aquele abraço, até a próxima. Rede ANC, se o assunto é bola, gira aqui.